Quando discutimos violência sexual contra crianças e adolescentes, precisamos falar de um enorme perigo oculto, escondido da vista de todos. Para ver o que está oculto, basta olharmos para a história das nossas próprias famílias estendidas. Quantos casos de violência sexual provavelmente ocorreram ao longo de décadas sem que quase ninguém da família sequer percebesse? E mesmo nos raros casos que vieram à tona, quantas famílias realmente procuraram o sistema de justiça? A resposta quase sempre é praticamente nenhuma. Os estudos internacionais especializados estimam que entre 95% e 98% dos casos de violência sexual infantil jamais são oficialmente denunciados. Isso significa que todo o aparato jurídico e de proteção atua praticamente às escuras, sem enxergar a maior parte do problema. Para entendermos a gravidade do que acontece dentro desse ponto cego de 98%, precisamos observar os ofensores que efetivamente foram capturados pelo sistema de justiça. Pesquisadores nos Estados Unidos analisaram condenados por crimes sexuais para descobrir quantas vítimas eles haviam violentado antes da primeira condenação criminal. E o resultado é alarmante. Agressores com preferências por meninos relataram uma média de aproximadamente 150 vítimas antes de serem presos. Aqueles com preferências por meninas relataram cerca de 52 vítimas. Os estudos também identificaram um padrão cronológico muito claro. Em média, esses ofensores iniciam os abusos a partir de 13 anos de idade. Contudo, a primeira condenação criminal costuma ocorrer apenas entre os 34 e 36 anos de idade. Isso representa uma janela de quase 20 anos de atuação contínua, durante a qual dezenas e às vezes centenas de vítimas são violentadas, enquanto o sistema permanece completamente alheio a essa realidade. E ainda há outro dado preocupante. Menos de 10% dos agressores sexuais chegam efetivamente a ser processados ou condenados. Isso significa que os casos que chegam ao sistema de justiça representam apenas uma pequena fração de uma realidade muito maior, silenciosa e invisível. E mesmo depois de 2 décadas de violência, menos de 10% das famílias procuram ajuda formal. Por quê? Porque muitas famílias têm medo de expor uma criança traumatizada ao próprio sistema de justiça, imaginando um processo frio, burocrático, revitimizador. Há também questões econômicas muito severas. Em inúmeros lares, o agressor é justamente o principal provedor financeiro da casa. Denunciar significa risco de perda de renda, insegurança material e até desestruturação da família. Mas existem ainda razões bastante delicadas para esse silêncio. Há vergonha. Há medo de que a família fique socialmente marcada como uma família problemática. Há o temor de precisar explicar aos filhos por que o avô foi preso, porque o tio desapareceu dos encontros familiares e porque alguém próximo deixou subitamente de conviver com todos. Quando combinamos estigma social, medo da burocracia estatal e temor de colapso econômico, criamos um ambiente praticamente perfeito para impor silêncio absoluto às famílias e às vítimas. A subnotificação não decorre de apatia. Muitas vezes ela consiste em um mecanismo desesperado de sobrevivência familiar. Os especialistas também demonstraram que os danos causados pela violência sexual acontecem em 2 ordens. Existe o trauma primário da violência em si, mas também há um segundo dano igualmente devastador: o silêncio posterior e a ausência de apoio psicossocial adequado. Revistas especializadas indicam que, quando esse trauma é ignorado, a vítima frequentemente carrega ansiedade severa, depressão e sofrimento emocional para a vida adulta. A literatura científica internacional tem demonstrado algo muito importante. Intervenções psicológicas especializadas, como a terapia cognitivo-comportamental focada em trauma, apresentam resultados altamente positivos na redução de sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, vergonha e prejuízos emocionais em crianças vítimas de violência sexual. Estudos publicados em periódicos especializados como Child Abuse and Neglect e Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry demonstram impactos positivos sustentados meses e até anos após a intervenção terapêutica. Ou seja, quando existe apoio psicossocial adequado e intervenção precoce, muitas crianças conseguem alcançar a vida adulta sem sequelas emocionais permanentes. O problema é que o modelo tradicional de justiça não foi estruturado
para, junto com a punição do agressor, fomentar esse tipo de intervenção clínica e preventiva para as vítimas e seus familiares. Um sistema focado exclusivamente em processo, produtividade e punição funciona como uma porta giratória. Ele continua funcionando formalmente, mas não resolve a realidade psicológica da vítima. Destaco: a punição é necessária, mas punição sem proteção psicossocial é apenas um processamento burocrático que deixa a vítima sofrendo sozinha. O verdadeiro fracasso social não consiste apenas na existência da violência, consiste também em deixar a vítima sozinha após a violência. Por isso, o judiciário precisa reinventar sua abordagem. Precisamos sair de um modelo puramente reativo e migrar para um modelo resolutivo, no qual a proteção integral da criança seja a prioridade absoluta. E a proteção integral significa também encaminhamento psicossocial, fortalecimento da rede de apoio, conscientização comunitária, formação de profissionais, identificação precoce e prevenção. Com essa visão, foi desenvolvido em Camaçari um treinamento especializado de conscientização sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse treinamento foi construído com base em boas práticas internacionais e lançado como uma parceria entre o Poder Judiciário local e o município. O treinamento capacita profissionais para compreender os padrões de comportamento dos agressores, identificar as etapas do processo de aliciamento, o chamado grooming, e reconhecer sinais críticos de alerta. O curso possui aproximadamente 2 horas de duração e foi desenhado para rápida implementação entre servidores públicos municipais e instituições da rede de proteção. O curso aborda os mitos relacionados à violência sexual, os padrões de comportamento de agressores, o processo de aliciamento, os sinais de alerta, os fatores de vulnerabilidade e os mecanismos concretos de proteção. Além disso, o curso combate diretamente um dos maiores mitos sobre violência sexual infantil: a ideia de que o agressor costuma ser um estranho escondido em locais perigosos. Os dados mostram exatamente o contrário. A esmagadora maioria das vítimas conhece o seu agressor. Frequentemente, trata-se de alguém respeitado, aparentemente confiável e inserido no círculo íntimo da família. E justamente porque a ameaça está dentro do ambiente de convivência da criança, a prevenção exige o desenvolvimento de uma consciência coletiva crítica em toda a sociedade. O nosso planejamento estratégico consiste em expandir esse treinamento para escolas, igrejas, empresas, projetos sociais e demais instituições comunitárias. Mudanças culturais não acontecem por acaso. Elas acontecem por meio de planejamento estratégico consciente. A sociedade já conseguiu transformar culturas tóxicas brasileiras no passado. Décadas atrás, dirigir alcoolizado ou fazer piadas racistas eram atitudes amplamente normalizadas. Por meio de informação coordenada e ação institucional consistente, criou-se uma forte rejeição cultural a essas práticas. Esse treinamento busca exatamente isso: construir uma nova cultura de proteção à infância. Quanto maior a conscientização coletiva, menor o espaço para o silêncio e para a subnotificação. A segurança